Olá, crocheteira! Tudo bem com você? Eu sou a Lari, sou crocheteira e faço parte do time de artesãos da Fisher Fields. E hoje eu tô aqui no canal da Fisher para trazer mais um tutorial incrível para vocês. Olha que linda a peça que nós vamos produzir hoje. A nossa bolsa Meg, utilizando o fio poly, versão mescla da Fisher, tá? Olha o detalhe desse ponto, olha esse acabamento. Eu vou estar ensinando tudinho pra vocês aqui no passo a passo. Então, se você ainda não é inscrita no canal da Fisher, já clica no botãozinho vermelho bem aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Fisher trouxer um tutorial novo como esse daqui, você será avisada e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fisher traz aqui no canal. Vamos lá iniciar o nosso tutorial? E vamos à lista de materiais necessários para produzir a nossa bolsa. E para essa peça, nós vamos utilizar um rolo do fio poly da Fisher Fields, tá? Aqui eu vou estar utilizando a versão mescla, que é a cor jeans, o código dela é o 714. Você pode estar utilizando qualquer uma das cores do fio poly, tá? Fica a sua escolha, você pode estar lá conferindo toda a cartela de cores do fio poly da Fisher, tanto as cores lisas quanto as cores mescladas, você vai escolher a sua cor pra gente poder produzir aqui essa peça maravilhosa. Então, nós vamos utilizar um rolinho, tá? Você vai precisar de um fecho da sua preferência. No caso, eu vou estar utilizando esse fechinho aqui, lá da Arena Metais, e a alça também lá da Arena Metais, tá? Mas você vai escolher a alça de sua preferência. Então, essa alça aqui, ela já tem um detalhe na corrente, com o detalhe da corda aqui, o que deixa a nossa peça ainda mais charmosa e estilosa. E aí, o nosso fecho. E vamos precisar de uma agulha. Eu vou estar utilizando aqui uma agulha de 4,5 milímetros. Lembrando que a espessura da sua agulha vai depender da tensão do seu ponto. Esse ponto, a gente precisa que ele fique um pouquinho mais fechadinho. É um ponto um pouco diferenciado, então, utilize uma agulha menorzinha aí do que a agulha que você está acostumada a utilizar. Não utilize uma agulha muito grande, senão a sua peça vai ficar muito frouxa, tá? Então, se você utiliza uma agulha número 5, que nem eu normalmente, para o fio poly, eu utilizo a agulha número 5. Mas, como eu quero que a minha peça fique com o ponto bem fechadinho, bem estruturado, eu reduzi meio milímetro. Então, eu vou estar utilizando uma agulha de 4,5 milímetros para produzir a nossa peça. Mas, se você já tem um ponto mais apertado, recomendo que você utilize a agulha que você já está acostumada, para que você não utilize uma agulha fina demais e aí o ponto fique muito repuxado e você tenha dores nas mãos depois, tá? Então, observa bem a tensão do seu ponto. Se o seu ponto é mais frouxinho, reduz o tamanho da agulha. Se o seu ponto já é mais apertado, já usa a agulha aí mais indicada para o seu ponto. Esses são todos os materiais necessários. Vamos lá iniciar o nosso tutorial. Para essa peça, eu vou iniciar o trabalho puxando o fio aqui pelo lado de fora, tá? O fio poly, ele tem a opção aqui de você puxar o seu fio aqui por dentro do rolinho, mas nessa peça a gente vai precisar estar trabalhando sempre com o fio bem retinho, a gente não vai poder deixar ele entortar assim, porque o fio bem retinho vai ser determinante no acabamento da nossa peça. Então, quando a gente tira o fio aqui por fora da peça, fica mais fácil trabalhar com o fio mais retinho assim. Ali por dentro, geralmente, ele vai enrolando assim conforme você vai puxando, tá? Então, pra gente garantir que o nosso fio vai sair bem retinho e deixar o acabamento da nossa peça bem bonito, nós vamos trabalhar puxando o fiozinho aqui por fora. Aqui, nós vamos trabalhar o ponto espinha de peixe. Na verdade, tem vários pontos, eu já vi vários pontos diferentes, né? Com esse mesmo nome, mas a referência desse que eu vou estar ensinando pra vocês, eu também só encontrei como espinha de peixe. Até porque ele parece mesmo aquelas espinhazinhas do peixe, né? Aquelas escaminhas. Então, vamos trabalhar aqui com esse nome mesmo. Nós vamos iniciar com correntinhas. Então, se você é nova no crochê, se você nunca fez crochê, eu peço que nessa parte aqui, principalmente nessa parte inicial, você assista esse vídeo com muita calma. Não comece a crochetar ainda, assista ao vídeo primeiro, para você entender o ponto, e aí depois você volta com seu fio, já vai reassistindo e crochetando aqui junto comigo, tá? Então, vamos lá, nós vamos iniciar a nossa peça com correntinhas. Vou girar aqui o meu fio,
formando esse ezinho, tá vendo? Eu vou laçar o meu fio e puxar ele por dentro desse ezinho. Ele vai formar um nó corrediço. Geralmente, nas peças, eu conto esse primeiro nozinho aqui como uma correntinha, mas nessa peça aqui em específico, ele vai ser só um nozinho mesmo, nós não vamos contar ele como correntinha. E aqui nós vamos precisar de 26 correntinhas. Então, eu vou laçar o meu fio. A sua agulha sempre vai fazer esse movimento. Ela tá aqui em cima do seu fio, ela vai vir de baixo pra cima, gancha o fio ali, e aí você traz puxando o fio pela laçadinha que já está na sua agulha. Então, você sempre vai ter uma laçadinha aqui. De baixo pra cima, laça, traz ele aqui pela laçadinha que está na sua agulha. Já temos uma, duas correntinhas, vamos precisar de 26. Lari, posso fazer essa peça maior ou menor? Sim, você só vai precisar reduzir a quantidade de correntinhas aqui. Lembrando que sempre correntinha de número par, tá? Para dar certo a contagem aqui na sua peça. Se você desejar, pode também fazer essa peça com fio de malha extra premium. Lembrando que para o fio de malha, eu acredito que você vai utilizar 2 rolos do fio de malha, tá? Então, já prepare o material na quantidade aí que você vai precisar. Então, vamos fazer as 26 correntinhas. Vamos fazer aqui as 26 correntinhas. Não faz muito apertado, tá? Para sua peça não ficar repuxada. E nós vamos dar início à nossa peça. Feitas as 26 correntinhas, a nossa peça fica nesse formato. E aqui, a parte da frente das correntinhas tem esse formato de Vzinho. Na parte de trás, ela tem essas alcinhas. Nós vamos trabalhar aqui sempre nessas alcinhas aqui de trás. Então, o primeiro ponto, a última correntinha, ela é sempre de virada. O primeiro ponto vai ser aqui nessa segunda correntinha. Você vai passar a sua agulha, ó, pegando essa alcinha aqui de trás. E o primeiro ponto vai ser um ponto baixo. Um ponto baixo normal. Fez o ponto baixo, o próximo ponto você vai passar primeiro, ó. Percebe que o ponto baixo, ele tem essa alcinha aqui, ele forma esse Vzinho, tá vendo? Você vai passar no meio desse ponto baixo, pegando essa alcinha, essa segunda alcinha, e aí você vai fazer o ponto baixo aqui, ó, com 3 alcinhas, tá vendo? Você laçou aqui pra fazer o ponto baixo, você ficou com 1, 2, 3 alcinhas. Laça o fio que tá vindo do rolo, fecha as 3 alcinhas. Novamente, você pega aqui essa última alcinha, vem no próximo ponto, laça ali o fio, 3 alcinhas, fecha o ponto. Pega a última alcinha, vem no próximo ponto, laça ali o fio, fecha o ponto. A nossa peça vai ficando com esse formato aqui. Por isso que é importante o nosso fio sempre estar retinho, porque se o fio tiver torcido, essa laçadinha que fica aqui na frente, fazendo o detalhe do ponto, vai ficar assim retorcida e o acabamento não vai ficar muito legal. Então, aqui, ó, sempre deixa o fio retinho. Laça a última alcinha do ponto, vem no próximo ponto, laça, fecha as 3 alcinhas. Pega a última alcinha, vem no próximo ponto, laça, fecha as 3 alcinhas. Dessa forma, nós vamos repetindo até chegarmos lá no final do nosso trabalho. Chegou aqui ao final, vamos fazer o último ponto. Ó, aqui é aquele primeiro nozinho. A nossa peça tem esse formato. Percebe que aqui na frente da peça o ponto fica com um detalhe e aqui na parte de trás ele fica com um detalhe diferente? Nós precisamos que esse detalhe aqui, que vai formar a espinha de peixe, né, que vai dar o formato de espinha de peixe para o nosso ponto, fique todo para o mesmo lado. Para que isso aconteça, quando a gente for virar a nossa peça aqui, nós vamos trabalhar
do avesso. No início pode parecer complicado, por isso que eu repito para você. Assista primeiro, depois você volta com o seu fio e vem crochetando aqui junto comigo. Assista primeiro, fique bem atento aos detalhes do ponto, aonde a agulha passa, qual laçada você pega. E aí depois você volta aqui, reassiste o vídeo e vem crochetando junto comigo. Você vai fazer uma correntinha, como de costume, vira a sua peça, só que ao invés de passar a sua agulha aqui pela frente, você vai passar a sua agulha aqui por trás. Então, o seu fio aqui em cima, a agulha por trás aqui embaixo do seu fio, você vai laçar, sempre passando embaixo dessa alcinha aqui, tá vendo? Você não vai pegar só as duas alcinhas aqui na frente. A sua agulha precisa passar embaixo dessa laçadinha aqui, para poder dar estrutura no seu ponto. Então, você veio aqui, ó, essa daqui, onde esse espaço aqui onde nós vamos passar a nossa agulha é o primeiro ponto, tá? Essa laçadinha aqui é da correntinha. Então, aqui por trás, você vem com a sua agulha aqui na laçadinha do primeiro ponto, mas passando embaixo dessa alcinha aqui. Você vai laçar o seu fio, ó. Laça o seu fio e leva ele pelo avesso. A sua agulha vai sair ali com a pontinha pra cima. O primeiro ponto é sempre um ponto baixo sozinho, então você laça aqui, fechou o primeiro ponto baixo. Agora, você vai pegar a laçadinha aqui do seu ponto, ó. Pega a laçadinha do seu ponto, vem no próximo ponto, passa a sua agulha novamente do avesso, saindo aqui atrás, embaixo dessa alcinha. Laça novamente o seu fio, puxa lá pra cima, tem 3 laçadas novamente, igual na carreira anterior, puxa e fecha as 3 laçadas. Essa carreira que é do avesso sempre parece um pouquinho mais complicada, mas conforme você vai crochetando, você vai ver que vai ficando no automático. Logo, você já tá fazendo bem mais rápido. Novamente, pega a laçadinha aqui. A laçadinha aqui é sempre essa que está aqui por cima, tá? Ó, essa laçadinha maior, não é essa pequenininha aqui embaixo. Laça ali, vem do avesso, sai aqui embaixo da alcinha. Laça o seu fio, leva ele lá pra cima. Ficou com 1, 2, 3 laçadas na agulha. Pega as 3 laçadas e fecha novamente. Próximo ponto. Laça o fio. Traz ele aqui do avesso. Leva o seu fio lá pra cima, a sua agulha sempre sai assim, com a pontinha pra cima, tá? E aí, você fecha. Olha só o formato que vai ficando o nosso ponto. Tá vendo? O mesmo formato do ponto anterior, da carreira anterior. Passa embaixo aqui da alcinha. Vem no próximo ponto. Estica, fecha as 3 laçadas. Novamente embaixo da alcinha, vem no próximo ponto, estica, fecha as 3 laçadas. Dessa forma, nós vamos repetindo até chegarmos lá ao final da nossa carreira. Vamos fazer aqui o último ponto, é nessa laçadinha aqui do cantinho, tá? Ó. Laço o fio, trago aqui pra frente. Faz uma correntinha, vira o seu trabalho, e aqui nós vamos repetir o mesmo processo, ó. Essa alcinha aqui do cantinho é da correntinha. Então, nós vamos iniciar nessa alcinha aqui, que é do primeiro ponto, e sempre passando embaixo dessa alcinha aqui atrás na sua peça. Laça o fio, o primeiro ponto é um ponto baixo, normal. A partir dos próximos pontos, você já pega essa última alcinha. Então, passa aqui embaixo dessa alcinha. Ó, ali minha agulha já saiu no lado errado. Saio aqui embaixo dessa alcinha aqui atrás,
laço meu fio, fecho as 3 laçadas. Passo embaixo da última alcinha, venho no próximo ponto, saio aqui embaixo dessa alcinha, laço meu fio e fecho meu ponto. Vamos repetir esse processo novamente até chegarmos lá no final da carreira. Finalizando aqui a carreira, o último ponto seria nessa alcinha aqui, que é lá do primeiro ponto baixo. Porém, para que a nossa peça suba com a lateral aqui bem retinha, nós vamos passar a nossa agulha aqui na alcinha e vamos pegar essas 2 alcinhas aqui do cantinho da nossa peça, tá vendo? Ao invés de passar aqui nas 2 alcinhas aqui de cima, você vai passar nessas 2 alcinhas aqui do cantinho. Laça o seu fio ali e aí fecha o último ponto. Faz a sua correntinha, vira a peça, aí aqui você vai voltar a trabalhar o avesso da peça. Então, passo aqui embaixo, ó, essa alcinha aqui do cantinho da correntinha. Você vem aqui nessa alcinha, passo aqui embaixo, saindo aqui embaixo dessa laçadinha. Leva o seu fio lá pra frente, o primeiro ponto é sempre um ponto baixo normal. Fechou o ponto baixo, a partir de agora você já passa na alcinha aqui de cima do ponto. Passa na alcinha, vem no próximo ponto, laça o seu fio, você tem 3 laçadas, fecha as 3 laçadas. E aí, você vai repetir esse processo até chegar ao final, depois volta trabalhando o mesmo ponto. Nós vamos fazer um total de 40 carreiras, tá? Então, você vai fazer aí, repetindo esse processo, esse vai e volta com esse ponto, trabalhando uma carreira no lado da frente, outra carreira no avesso, até ter um total de 40. Você vai contar sempre essas risquinhas aqui por carreiras, tá? Então, nós já temos 1, 2, 3, estamos na 4ª carreira. Você vai fazer até chegar no total de 40 carreiras. Vou finalizar e volto pra gente dar continuidade na nossa peça. Estou aqui já na última carreira e só para reforçar, o último ponto aqui, quando a carreira é do avesso, você também passa pegando a alcinha aqui do cantinho, tá? Ó, você passa aqui por cima, no meio das 2 alcinhas, saindo aqui nas 2 alcinhas aqui do cantinho, tá? Laça o fio, leva lá pra cima e aí fecha as 3 laçadas. Aí aqui nós vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça, finalizamos as 40 carreiras. Agora, nós vamos contornar toda a peça aqui com pontos baixos. Então, eu venho aqui na primeira alcinha, faço um ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo. Ó, sempre observando ali, pra sair aqui embaixo daquela alcinha ali do cantinho, tá? E aí, vamos fazer pontos baixos até chegar ali na ponta, e nós vamos fazer os pontos baixos nas laterais também. Ó, chegando aqui ao final, nós vamos agora passar aqui embaixo das 2 alcinhas mesmo, tá? Não precisa ser aqui na alcinha do cantinho. Nós vamos fazer a virada aqui dessa lateral. Você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, e aí você vira a sua peça. Esse primeiro ponto baixo ficou inclinado aqui pro lado que você já tá trabalhando. O segundo ponto baixo, você vai fazer junto aqui no mesmo espaço, porém, inclinado aqui para a lateral, para fazer o formato da virada, tá? Então, nas pontas, sempre vai ter um ponto baixo, uma correntinha e um outro ponto baixo no mesmo lugar. Os demais pontos, você vai trabalhar pegando aqui sempre nas 2 alcinhas, ó. Essas 2 alcinhas aqui do cantinho, tá vendo? Do nosso ponto. Aqui tá o ponto espinha de peixe e aqui tá o último ponto. Ele tem essas 2 alcinhas aqui, você passa, faz um ponto baixo. O próximo ponto já vai ser aqui no pezinho desse ponto, tá vendo? Pegando essas 2 alcinhas aqui do cantinho.
faz o ponto baixo. Aí, de novo, vem aqui nas duas alcinhas do final da carreira. E no próximo, no pezinho do ponto. Dessa forma, nós vamos fazer até chegar aqui no final dessa lateral. Chegando aqui ao final da carreira, contando aqui desse segundo ponto desse nosso aumento da virada, nós temos 40 pontos aqui. Mas vai ficar 41 pontos, porque nós vamos fazer uma carreira aqui nas correntinhas. Então, aqui nós já temos 40 pontos. Vamos passar a nossa agulha aqui na correntinha. Laça, fecha um ponto baixo, faz uma correntinha, vira a sua peça, você vai fazer o segundo ponto baixo junto aqui, porém agora já virando os seus pontos aqui no sentido que você vai trabalhar. Aí aqui nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha, até chegarmos lá na ponta novamente. O último ponto é esse ponto aqui no cantinho, tá? Não é essa correntinha de virada aqui. Então, aqui você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, vira a sua peça no mesmo lugar, faz o segundo ponto baixo, porém, virando aqui, já para começar a trabalhar na lateral. Aqui na lateral, você vai repetir o mesmo processo que você já fez desse outro lado. Então, pega sempre aqui, ó, pezinho do ponto, aqui no cantinho. E as duas alcinhas aqui no outro espaço. O próximo é aqui, ó, no pezinho do ponto. O próximo aqui nas duas alcinhas do seu ponto. Dessa forma, você vai repetir os 40 pontos até chegar aqui no início. E aí, você vai fazer o último ponto baixo junto aqui desse primeiro, da mesma forma que você fez desse outro lado aqui, tá? Então, vamos finalizar aqui essa lateral e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizou aqui, temos os 41 pontos, né? Contando aqui do segundo ponto até o segundo ponto aqui, ó. Esse último ponto você não faz pegando na alcinha aqui do cantinho, você faz junto aqui do primeiro ponto baixo, tá? Você vai puxar o seu fio, corta ele, deixando uma pontinha aqui pra gente poder trabalhar, fazer o acabamento. Então, puxa, traz ele aqui pra frente. Queima aqui a pontinha, pra não ficar desfiando. E aí, com a agulha de tapeceiro, nós vamos simular a correntinha aqui. Porque lembra que em todas as viradas nós fizemos um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo? Então, aqui para esse último ponto também ter essa correntinha, nós fizemos um ponto baixo. Agora, nós vamos aqui na alcinha do primeiro ponto, levo o fio lá para trás, volto aqui por cima, da onde tá saindo o meu fio aqui, ó, eu levo a minha agulha lá para trás também. E aqui eu tenho simulada a minha alcinha, da mesma forma que eu tenho alcinhas de correntinhas aqui em todos os pontos. Agora, você vai virar a sua peça, vai passando aqui as correntinhas embaixo, vai passando as correntes não, vai passando o seu fio, né, embaixo das alcinhas, para poder esconder e arrematar aqui esse fio. Para fazer o arremate, você pode queimar a pontinha e colar ela aqui na peça, que já vai ficar bem firme, tá? Então, eu passei aqui por algumas alcinhas, corto meu fio, deixo uma pontinha aqui, e aí eu queimo essa pontinha e colo ela ali. Você vai repetir o mesmo processo com essa outra alcinha aqui. Aí, agora, nós vamos iniciar, nós vamos reservar aqui essa peça. Deixa eu pegar só as medidas aqui para vocês.
Então, aqui, ó, de comprimento, ela tem 38 centímetros. E na largura dela aqui tem 20 centímetros, a base da nossa bolsa, tá? Você vai reservar essa peça e nós vamos fazer as laterais da nossa bolsa. Para fazer as laterais da nossa bolsa, nós vamos fazer um retângulo dessa forma aqui, trabalhando no ponto baixo dobrado, para que as laterais fiquem bem firmes e bem estruturadas. Eu já estou com uma pronta aqui, vou deixar ela reservada e nós vamos fazer a segunda juntas aqui no vídeo. Então, nós vamos pegar o nosso fio. Novamente, vamos iniciar o nosso trabalho com correntinhas. Então, vou girar aqui, ó, faço o primeiro nozinho. Não vou contar esse nozinho como correntinha. E aí, vamos fazer 7 correntinhas, porque nós precisamos de 6 pontos de larguras aqui na nossa peça. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos trabalhar novamente aqui nessa parte de trás dessas correntinhas. Então, pulo o primeiro, venho aqui no segundo e vou fazer a primeira carreira de pontos baixos normais. Feitos aqui os 6 pontos baixos, nós vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça. Porém, ao invés de trabalharmos aqui nas duas alcinhas, para fazer o ponto baixo dobrado, nós vamos pegar a alcinha aqui de trás e a alcinha aqui de baixo do nosso ponto. Nossa agulha vai passar dessa forma aqui na nossa peça. Laça o seu fio, traz ele aqui para cima e aí fecha o ponto baixo. Os próximos pontos, da mesma forma. Laça o fio, fecha o ponto baixo. E aí, nós vamos repetir até chegar lá na ponta. Fecha o ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, vira a nossa peça, e aí vamos repetir o mesmo trabalho, ó. Pega a alcinha aqui de trás e a alcinha aqui de baixo. Laça, fecha o ponto baixo. Aqui, no ponto baixo dobrado, nós vamos contar os gominhos e não as carreiras, tá? Então, nós vamos precisar de 10 gominhos de cada lado. Ó. Cada alcinha dessa daqui é um gominho, tá vendo? Então, nós vamos fazer 10, nós temos 10 de um lado e 10 do outro lado. Então, você sempre vai contando quantos gominhos você tem até ter os 10 gominhos de cada lado. Vou finalizar aqui e volto a gente dar continuidade na nossa peça. O processo vai ser sempre o mesmo, tá? Pega as duas alcinhas aqui, fecha o ponto baixo. Finalizou aqui os 10 gomos de cada lado, ó, as 10 camadinhas aqui de cada lado. Nós vamos fazer uma correntinha, vira aqui novamente, e nós vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Até chegar lá na outra ponta. Então, passa aqui nas duas alcinhas como se fosse fazer o ponto baixo dobrado, porém, você faz um ponto baixíssimo. Chegou aqui ao final, fez o último ponto baixíssimo, você vai puxar o seu fio, traz a pontinha dele saindo aqui por dentro, e você corta, deixando um tamanho grande o suficiente para poder costurar essa lateral aqui na sua peça. Aí, você puxa a alcinha, a ponta do fio por dentro dessa alcinha aqui, para ele fechar, já deixando a laçadinha aqui. Aqui nessa outra ponta, nós vamos desmanchar esse primeiro nozinho para o acabamento da peça ficar mais bonito. Ó, é só desmanchar ele e puxar assim. E aí, nós vamos esconder ele e arrematar ele aqui, queimando a pontinha do fio com o isqueiro. Então, eu passo aqui, ó, por baixo das alcinhas. Corta, deixando uma pontinha aqui para poder queimar e fazer o acabamento aqui, ó. Queima essa pontinha até ela derreter e aí você cola ela aqui no seu fio, tá? Dessa forma já arrematou.
E agora, nós vamos pegar essas duas laterais e costurar aqui na nossa base. Antes de costurar a lateral aqui na nossa peça, nós já vamos colocar o nosso fecho assim com a nossa base aberta para ficar mais fácil o nosso trabalho. Então, essa parte aqui, ó, do botãozinho de clique é a parte que fica na aba, né, em cima da bolsa, e essa parte é a parte que fica no corpo da bolsa. Aqui você vai escolher qual lado você quer que fique como aba e qual lado você quer que fique como corpo da bolsa. Eu já escolhi aqui o meu. E aí, nós vamos começar aqui pelo corpo da bolsa. Sem contar aqui a carreira de acabamento, nós vamos contar 8 carreiras aqui descendo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos aplicar o nosso fecho nessa 8ª carreira aqui. Nós vamos dobrar a nossa peça ao meio, para que a gente ache o meio certinho dela aqui. Então, aqui, ó, já tenho marcado, vincado aqui o meio. O nosso fecho vai entrar dessa forma aqui, ó. Então, essa pontinha aqui é para cima, essa pontinha aqui que tá sozinha para cima, as duas que estão juntinhas aqui para baixo, tá? Você vai contar as 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, você vai posicionar sua peça aqui. No meio da peça, onde você fez o vinco, encontra o espacinho do ponto. E aí, você já passa as outras 2 garrinhas aqui do seu fecho. Aí, você observa se tá retinho mesmo, se tá no meio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos de distância também. Então, ele tá no meio aqui certinho. Aqui por trás, as garrinhas dele saem assim. Você vai encaixar essa plaquinha aqui de proteção. Se você não quiser utilizar essa plaquinha também, não tem necessidade, tá? Eu acho que eu vou até deixar aqui sem. Você vai pegar essas garrinhas e você vai dobrar, ó, trazendo elas aqui pra dentro do seu fecho. Prendendo o fecho aqui na sua peça. Pode dobrar bem firme ali, ó, pra ficar bem presa na sua peça. E aí, a sua bolsa vai vir aqui e fechar dessa forma. E aí, aqui, novamente, você vai encontrar o meio, aqui na parte onde será a sua aba. Você vai centralizar essa bolinha do meio do seu fecho com o meio da sua peça que você encontrou aqui. Vou virar assim, porque fica mais fácil. E com a própria tesoura ou com a agulha mesmo, você vai levar a pontinha da sua peça lá para dentro desse fecho. Passando bem pelas garrinhas aqui desse fecho, tá? É muito importante que o fio esteja bem encaixado aqui nessas garrinhas, porque são essas garrinhas que vão prender o seu fecho. E aí, é só vir aqui, ó, com a mão mesmo, você vai pressionar até fechar aqui e ficar bem firme, tá vendo? Ó, ficou firme, prendeu ali o fecho nas garrinhas. Sua peça vai fechar dessa forma aqui. Agora, nós vamos aplicar, costurar aqui as nossas laterais. Nós vamos pegar aqui a agulha de tapeceiro. E aqui, ó, nós vamos começar a costurar contando da alcinha aqui do lado da correntinha. Nós vamos passar o nosso fio aqui na alcinha da correntinha
só para poder alinhar a nossa peça. E aqui nós vamos trabalhar uma alcinha da lateral para cada alcinha aqui da nossa base. Então, você vai passar a sua agulha nessas duas alcinhas aqui, vai ser aquela costura vai e volta circular, tá? Então, aqui, ó, o seu fio vai voltar aqui, passando nas duas alcinhas aqui da lateral, nessas duas perninhas do ponto, tá vendo? E nas duas alcinhas aqui da sua base. Laça. E puxa. Aí, você pode puxar bem firme para essa costura ficar bem firme aqui, tá? Novamente, vem aqui nas duas alcinhas e nas duas alcinhas. Então, serão 10 pontos aqui descendo, depois 6 pontos aqui na parte de baixo e mais 10 pontos subindo na outra parte. Ó, fez o último ponto aqui. Agora, você já passa para a parte aqui de baixo. E aí, você vai pegar essa alcinha que ficou aqui lá da correntinha inicial, tá? Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis alcinhas aqui. 6 pontos aqui. Ó, passa na alcinha, passa nas duas alcinhas aqui da lateral. Ó, fez os 6 pontos, vira aqui já o seu trabalho, aí você já vai começar a trabalhar nas alcinhas aqui de baixo novamente. Então, comece aqui nas duas alcinhas. Da mesma forma que nós usamos a alcinha da correntinha aqui para poder alinhar, nós vamos utilizar essa alcinha do ponto baixíssimo aqui de cima. Passo nesse pontinho, nessas duas alcinhas aqui também da minha base, só para poder alinhar esse último ponto aqui, tá? E eu vou levar essa alcinha aqui lá para dentro da minha peça. Eu vou esconder, essa alcinha e fazer o arremate lá por dentro da peça. Ó, e nós vamos passar a nossa agulha novamente embaixo das alcinhas, da mesma forma que a gente já escondeu as outras pontinhas de fio. Ó, ficou dessa forma. E agora, você vai costurar a outra lateral igualzinho, tá? Da mesma forma que você fez a costura do lado de cá, você vai repetir desse outro lado aqui. Finalize e volta aqui pra gente aplicar a alça na nossa peça. Finalizou a costura das laterais, a sua peça vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? E agora, é só aplicar a sua alça, a alça de sua preferência, tá? Como eu já havia mostrado, eu vou estar utilizando essa alça aqui, que tem uma parte em corda, com esses nozinhos aqui, e a ponta dela aqui em correntes.
eu vou ajustar aqui para ficar bem retinho. Vou pegar um mosquetãozinho que vem nela aqui e vou passar aqui em 2 alcinhas aqui em cima, tá? Vou prender essa alça aqui na parte de cima da bolsa. E a outra aqui vou fazer da mesma forma, seguindo aqui na mesma linha. Ó, a nossa bolsa vai ficar dessa forma aqui com a nossa alça, tá? E passando as medidas para vocês aqui da bolsa fechada, ela tem aqui 14 centímetros de altura por 20 centímetros aqui de largura, tá? A lateral dela aqui tem 11 centímetros por 5 centímetros de largura. Então, essas são as medidas da nossa bolsa. Esse é o resultado final da nossa peça. Olha só que linda que fica. Esse fio mescla dá um charme muito especial para a nossa bolsa, com esse ponto mais diferenciado, que já dá um destaque para a peça, tá vendo? Esse é o resultado final, ela fica uma bolsa de tamanho médio, bem espaçosa, para estar utilizando no dia a dia, tá bom? Dá para levar aqui celular, chave, carteira. Então, é uma bolsa ideal para estar utilizando no dia a dia. Você pode também produzir essa peça com o fio Glow, o fio da Fischer que tem o brilho, né? E tem lurex na composição, que aí ele vem cheio de brilho. Dessa forma, você pode oferecer essa peça aqui, esse modelo de peça, porém com fio mais atrativo para as festas de final de ano. Então, você pode produzir a mesma peça utilizando o fio Glow, tá? Para você estar ofertando para suas clientes aí no final de ano. E esse é o resultado. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se por acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque a Fischer está sempre trazendo tutoriais novos para vocês aqui no canal do YouTube, tá bom? Já deixa também o seu like nesse vídeo, porque o like ajuda no alcance, então quanto mais like você deixa nos vídeos, mais crocheteiros terão acesso a esse conteúdo gratuito que a Fischer está disponibilizando para vocês aqui. E lembre-se, quando você fizer sua peça, você pode ir lá no Instagram, fazer uma foto ou um vídeo bem bonito e marcar a gente, @FischerFios e @SouLariCristina. Vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos tutoriais aqui do canal e sempre que possível a gente está repostando também. Um beijão e até a próxima aula!